Sair e entrar de novo também, querida. Acabei de entrar. Olá, nós estamos fazendo um teste aqui porque estamos com problema de conexão, mas agora tá dando tudo certo. Cleusa, a Cleusa chegando. Boa noite, querida. Vamos ver aqui se está dando tudo certo. Tivemos um probleminha de conexão. Vânia tá aqui. Manda o convite, Vânia. Queridas. Oi, Vânia. Cadê seu convite? Esse negócio aqui às vezes enlouquece a gente, né? Márcia, não aparece nem para eu solicitar. Eu tô vendo você, mas nem te escuto, né? E não aparece nem a possibilidade de eu solicitar a permissão. Caraca, vou voltar lá. Que tá acontecendo? Todo sábado dá certo. Oh, meu Deus. A Vânia não tá conseguindo me escutar, ela não consegue entrar. Vamos ver se agora dá certo, Vânia. Não tô conseguindo nem ler o pessoal tá escrevendo. Beijo, querida, pra você também. Saudades, meu amor. Muitas saudades. Vamos ver se a Vânia consegue agora mandar o convite. Então, isso que eu te falei. Porque, assim, às vezes eu tô aqui ou eu tô longe do roteador. Mas eu coloquei minha internet para não dar problema, você entendeu? E eu tenho muito dado. Só que eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu fiz a live quarta-feira, né? Hoje dei aula. Que assim, eu entro e nem te escuto, você entendeu? Eu vejo você, vejo as pessoas escrevendo, eu escrevo, eu vi que tá escrito lá o meu oi, né? Só que para mim não aparece nem a opção de pedir para participar, tá? Apareceu uma vez, mas aí apareceu em seguida que você não tinha aceito. Nossa, que horror falar que eu não aceitei, só tô aqui te esperando ansiosa. Que estranho, Vânia, que estranho. Não sei o que tá acontecendo, bem. Apareceu e sumiu, Vânia. Gente, a Vânia não tá conseguindo entrar.
isso mesmo. Apareceu de novo agora, né? Solicitar a permissão, tá? Eu clico, aí não aparece nada. De novo aparece assim, não aceitou. E eu vejo você, eu só não te escuto. Ô, Márcia, vê se alguém pode ajudar. Pergunta aí que eu tô vendo que tem um monte de gente entrando. Gente, Pergunta se alguém pode tem alguém ajudar, aqui se que alguém pode pode dar nos uma orientação, ajudar? porque tá acontecendo isso. Tem alguém aqui que pode nos ajudar? A Vânia manda o pedido de solicitação para participar. Eu não recebo e ela diz que eu recuso. Alguém pode nos ajudar aqui para saber o que está acontecendo? Ela não tá conseguindo entrar. E não é problema de conexão dela, nem eu, nem minha. Ela tá com uma boa internet, eu também. É problema do Insta. Nós já saímos, nós já entramos. Alguém tem como nos ajudar? Eu não tô conseguindo nem ler, Vânia. Eu perguntei já se alguém pode nos ajudar, Vânia. Ornella, boa noite, Ornella querida. Nós não estamos conseguindo conexão. Vânia, consegui. Acho que agora vai. Agora vai, Vânia. Opa, conseguimos. Saiu de novo. Gente, tá. Nós esperamos tantos por essa live. Vamos lá de novo, Vânia. Eu aceito e não entra. Aguardando Vânia Long. Então, Márcia, você viu? Eu estava entrando, né? Começa a pensar e diz que aconteceu um problema com o vídeo. Exatamente, Vânia. Aqui, inclusive, acontece exatamente isso. Eu aceito a tua solicitação. Vamos ver se dá certo, gente. Acho que está tendo algum problema com o Insta. Torcer aí, pessoal. Olha lá, não dá certo. Vânia Longo saiu. Vânia, que tal a gente sair e entrar de novo? Ornella, boa noite. Problema de conexão aqui e o tempo passando. Eu não sei o que está acontecendo. A Vânia manda a solicitação, eu aceito e cai. E não é problema das nossas internets. Posso garantir para vocês. Só, deixa eu ver, a Vânia está me mandando um áudio, deixa eu ver o que ela está me falando aqui. Márcia, eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir o celular para minha filha, tá? Porque eu estou achando que é aqui, é o vídeo daqui, porque entra e sai, tá? Eu vou pedir para minha filha me emprestar o celular dela, e aí o nome dela é Clarissa, tá bom? Então eu vou entrar pelo dela, e aí eu acho que é mais fácil, aí a hora que aparecer Clarissa, você aceita, tá bom? Eu acho que é melhor, porque aqui vai ficar nessa coisa. Vamos ver se agora dá certo, gente. Nossa, que dificuldade que está o Instagram hoje. Está muito difícil. Mas nós vamos conseguir, nós somos teimosos. E eu de branco aqui mal consigo ler o que vocês estão escrevendo, vocês acreditam?
Eu vi um. Já entendi que não é para usar branco. Estou quase correndo tirar essa blusa, porque eu não estou conseguindo ler. Vamos ver aqui que eu consigo, se a Vânia vai conseguir. Boa noite, pessoal. Não esperar a Vânia. Gente, cadê o convite da Vânia? De novo sumiu. Tá de brincadeira. Hoje eles estão de brincadeira com a gente. Luciana, tá difícil a conexão aqui, querida. Olá, 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 Vânia. Será que você consegue agora? Gente, tá muito difícil. Oi, Márcia, eu tô com o celular da minha filha. Dá uma olhada aí, se aparece para você. Meu amor, apareceu o convite e sumiu, acredita? Tá entrando, tá Aí, entrando. Ai, nada como olha, ser persistente, né? olha, Márcia, que parto. Por isso que eu te falei, vamos entrar antes, que quarta-feira deu a mesma coisa. Eu não sei se é porque meu celular tá carregado. Eu tirei tudo, limpei foto, vídeo e não sei. Aí na quarta eu corri para casa de uma amiga. Eu falei, bom, Márcia, então vamos testar antes, você tá vendo? Eu não testei, eu achei surpresa porque eu faço todo sábado, tudo certinho. Sim, Mas, sim. Vânia, conseguimos. Vamos, então a É, gente ô, Glória, continua. É que nós vamos ô, perder Glória. aqui uns minutinhos, mas eu acho que são só 10 minutinhos. A gente tenta. São só 50 minutos de Compensa. live, né? Sim, Então, já vou começar. Já tem bastante gente. Boa noite, tá. pessoal. Obrigado pela presença de todos. Mais uma noite, mais um sábado, mais uma persistência na nossa luta. Criança não é brinquedo. Essa campanha que vem tomando um corpo forte e que a gente está conseguindo abraçar mais pessoas, porque realmente é um assunto que nos interessa e a gente tem que fazer alguma coisa. É o que eu digo sempre. Só ficar indignado não adianta, temos que fazer alguma coisa. Vânia é uma amiga de longas datas, nem precisamos falar, a gente conheceu no berçário, né, Vânia? É, Mas é uma recente, pessoa, recente. né? Vânia é uma companheira de longas datas, amiga de muito tempo, de época de faculdade. Mas eu vou fazer a apresentação da Vânia. Em primeiro lugar, Vânia, muito obrigada. Quando eu te mandei o convite, né, o WhatsApp te convidando, eu falei, papai do céu, faz ela falar assim, porque eu acompanho você nas redes, a tua Hum, paixão pela educação, sim, né? sim, Então, eu já participei disso, né, quando fui professora do Brasília. sim. Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigada por dividir com a gente todo o seu conhecimento e essa live, não que as outras não tenham sido importantes e especiais, mas essa live ela é muito especial
porque ontem mesmo o Ministério da Educação estava jogando críticas em cima da educação sexual nas escolas. E nós Uhum. não podemos parar. Então, gente, vou fazer uma Uhum. apresentação breve da Vânia e vamos ganhar tempo. Essa menina tem muita coisa para falar. Vânia Sim. Longo, psicóloga, pedagoga, professora, com experiências nos diversos níveis de ensino, de educação, da educação infantil até a pós-graduação. Há mais de 35 anos, atualmente é coordenadora pedagógica na rede particular de ensino. Palestrante, contadora de histórias, essa parte é muito lindinha, pós-graduada em psicopedagogia e educação à distância. É professora em cursos de aperfeiçoamento e pós-graduação na arte de contar histórias. Área de concentração de pesquisa e atenção com o projeto Hora do Conto, intervenção psicopedagógica no ambiente escolar. Há mais de 15 anos e curso de pós em psicopedagogia institucional e clínica. Essa é Vânia Longo. Seja bem-vinda, Vânia. Obrigada, Márcia, obrigada pelo convite, não tinha como eu não aceitar, né, porque o meu carinho por você também é enorme, e eu acho que se a gente não se junta na nossa profissão contra a sombra que está posta, nós vamos, né, ficar refém dessa sombra, então, estamos juntos. E eu amo falar de educação, né? Então é o que você falou, quer dizer, quem tem isso no coração, né, não vai se calar, né, Márcia? Eu acho que nós somos resistência, né? Somos. Educação, criança me mexe muito, sempre mexeu comigo, e sim, não dá mais para a gente saber que a cada 1 hora, 4 meninas, 4 crianças, meninos também, são sim, violentados. Sim. Crianças abaixo de 5 a 10 anos e dentro de suas casas. Então, a gente não pode mais dormir com o inimigo. E eu costumo dizer sempre, é preciso olhar para baixo. Tem gente pedindo socorro. Sim. Tem gente pequena pedindo socorro. Exatamente. Então, não vamos... A gente sempre foi teimosa, né? Então, vamos continuar. Sim. Vânia, vamos começar para a gente ganhar tempo. Qual é o papel da escola na luta contra a violência sexual infantil? Então, Márcio, o papel da escola ele é sempre preventivo, né? Eu comecei no colégio como psicóloga, então veja, já é uma escola visionária desde 85, a gente se formou em 85, a escola me contratou em 85 como psicóloga, né? Então isso significa o quê? Uma compreensão dessa escola da importância do nosso papel enquanto psicólogas, né? E foi muito interessante que na entrevista eu perguntei por que você está contratando uma psicóloga? E a resposta foi assim, porque vocês conseguem ver o que eu não vejo, vocês conseguem revelar o que está na sombra. Olha só a importância. Então, o papel da escola, ele é sempre preventivo, tá? Como você viu aí o projeto que eu faço na arte de contar a história, o que que acontece com esse projeto? Eu entro em sala de aula, então eu coordeno a escola toda, mas eu não abro mão desse aspecto de entrar na sala de aula quinzenal, porque aí eu quero conhecer essa criança, não quero saber da criança pela professora, eu quero estar lá, eu quero ver, eu quero acompanhar. Então esse projeto foi um jeito de eu me aproximar. Então eu sou a professora do conto, né? E lógico, a hora que eles vão levar a bronca, eu sou a coordenadora. Mas eles não me levam a sério, né? Porque aí eles já são meus colegas de conto, meus alunos do conto. E aí, eu conto a história tal, e na sequência, Márcia, eu peço para eles desenharem. E aí é onde a gente começa a perceber, tá? Tanto pelo desenho, que tem alguma coisa estranha, que começa a mudar padrão, que essa criança começa a alterar comportamento, e aí vai dando a paura, né? Vai dando a paura. Aí você começa a perguntar para essa professora vai confirmando isso, essa criança mudou, essa criança não era assim, vamos chamar a família. Chama a família, você sabe, né, que nessa área principalmente existe muita omissão, que às vezes a mãe, inclusive, sabe e pactua com esse ser que abusa, né? Então tem de tudo, Márcia. E aí, o papel, novamente, reforçando, é preventivo, porque também é necessário, na escola, orientar essa família, aconselhar, e encaminhar. O nosso papel não é clínico, né? Aí você encaminha. Então, e aí é outro parto.
que a minha filha não tá louca, porque o meu filho é normal, o que que você tá vendo problema, é só você, nunca teve isso, e lá. Tá bom, então muita gente paga para ver, né? E no pagar para ver, quem é que paga o pato, literalmente? A A criança, criança. né? A criança. E aí corta o coração. Então, nesse sentido, o papel da escola ele é decisivo. Porque o que, que acontece? Tem situação que você vê que a coisa está acontecendo. Eu tinha, uns 4 anos atrás, eu tinha outra psicóloga na equipe. Agora eu tenho mais 2, glória a Deus, né? E aí o que, que acontece? Essa psicóloga ela tinha feito uma especialização na USP de violência doméstica. Ela detectou a situação, a família, sabe, fingiu demência. O que, que nós fizemos? Denúncia para o Conselho Tutelar. Tá? Mas você vai falar, nossa, como escola particular vocês fizeram isso? Porque a escola particular também se omite, Márcia, infelizmente. Por quê? Porque tem medo de perder o cliente. Você entendeu? Então, o que, que eu faço? Meu compromisso não é com a grana. Eu não quero mais um cliente, principalmente, né, um abusador de criança. Né? Então, nós denunciamos. Aí o conselho foi para cima, não deu outra. Não deu outra, né? E o importante nessa hora não é só falar com o conselho, você tem que saber também com quem falar no conselho. Porque não é todo mundo que tem a escuta, Márcia, sabe? Eu já cheguei a ouvir assim, você quer que a gente acompanhe? Mas a gente atende caso aqui, que o pai apaga o cigarro no corpo da criança. Você vai me trazer um caso que você está suspeitando? Olha isso. Vai me tá? Então, para roubar você tempo, ver... né? Exato. Para você ver o descaso, e não é nem descaso, né? Eu entendo a demanda, né? Então é uma coisa assim gigantesca. Então, se eu estou na escola com esse poder na mão de intervir, então eu tenho que intervir enquanto está ali, né? Eu tenho que começar meu trabalho ali, não vou esperar o conselho tomar providência, essa família levar para ajuda, enfim, eu tenho que começar a agir ali, né? Então, é esse o papel da escola, tá? Então, agora eu já vou até te falar de um caso que me chocou e até hoje fez, inclusive, mudar o rumo das minhas histórias. Eu passei a contar, eu faço terapia, como todo bom psicólogo, é bom que a gente cuide da própria cabeça, né? E aí, pelo menos isso, né? Aí, o que que aconteceu? É uma situação, uma criança chega na escola, né, tal, e diferente, quieta, e já começa o estranhamento, um sono, chama a mãe. Ah, nunca teve, não, sempre foi muito boazinha, nananana. A mãe no segundo casamento, tá? Aí, o que que acontece? Olha, tá muito estranho, essa criança eu não conheço, mas ela oscila demais, e às vezes ela acorda e bate nos outros, muito irritadiça. Leva para terapia. Aí a mãe enrola. Começou a vir nota. Aí a nota lá embaixo. Aí essa mãe resolveu, porque é só aí, né? Ou mexe no bolso, ou mexe na nota. A nota financeira e a nota da escola são as coisas que movimentam a pessoa, né? Aí essa mãe, né, resolve se mexer e tal, mas assim, enganando a escola. Né? Não, já levei, que eu tô esperando, porque eu convênio, porque não sei o que, lá. Tá bom, chegou as férias. Márcia, se essa criança era agressiva e se ela dormia, triplicou isso. Numa das aulas do conto, ela deitou e não... 45 minutos a aula. Ela não acordava, eu tocava nela, mexia no rostinho, nada, não dava sinal. Os desenhos dela, você não tem noção. Ficou assim, um emaranhado de coisa, uma agressividade. Teve um momento assim que ela fazia 5 lápis, sabe, de quebrar o lápis. Aí ela mordia o lápis. Então uma coisa assim de doer o coração. Aí eu enquadrei a família. Falei, não é possível, vocês entram, olha, né, enfim, dá seus pulos. Falei pra mãe. A mãe grávida de novo, do segundo casamento. Aí vai. Quem que detecta a questão? O padrasto. Olha, tá estranho, essa criança, né, fica fazendo uns movimentos no sofá, é sua filha, você já olhou? Se tá tudo bem com ela? E lá, o pai, o padrasto, quer dizer. Tá bom. Aí vai essa criatura e vai dar banho na menina e conversa com ela, né, filha, deixa a mamãe lavar pra ver. Olha, a criança tinha 9 anos, Márcia. Como você, como mãe, nunca viu? Tava uma coisa... Ela relatando, você chorava. E ela com uma frieza que a psicopatia estava instalada ali já na criatura. Bom, não preciso te dizer, né? A menina com muito jeito contou
que estava sendo abusada há muito pelo pai, tá? Que ela visitava de vez em quando. Nas férias de julho, ela ficou o mês inteiro com ele. Olha a agressividade quando voltou em agosto, né? Então, você Aham. veja o papel da escola. Você veja o papel da escola e de alguém que tenha sensibilidade. E não só a sensibilidade, né? É a expertise profissional, porque não é qualquer um, Sim. né? Não. E aí, Márcia, eu sei que ela foi, né? Falou com a polícia. E aí, o que acontece? Né, teve toda a orientação, a polícia falou para ela ficar quieta, não falar absolutamente nada, e a polícia prendeu o cara. O cara, Márcia, conselheiro em igreja, tá? Conselheiro em Aqui, igreja Vânia. de crianças. Rico, Sim, eles têm o perfil. muita grana, né? Aham. Bom, só para você entender um pouco. Então, Vânia, Então, uma é coisa que assustador. eu acho importante estar sempre ressaltando é parar de endeusar a figura da mãe, sabe? Esse endeusamento da figura da mãe, e porque a mãe, ok, não tô dizendo que temos que partir para o ataque, mas é o que você falou. Com o padrasto, olha, a sua filha tá tendo um movimento diferente. Né? Não é falar cadê essa mãe, mas, gente, por isso que eu digo que quando a importância dessa educação na escola, desses profissionais da educação estarem preparados para isso, porque muitas crianças não são observadas, além de violentadas dentro da própria casa, muitas vezes não são observadas dentro da própria casa. Uhum. Então, são Sim. vocês, educadores, que detectam e que Sim. salvam, que olham para esse desenho escarranchado, para essa criança Sim. que a professora toca e não acorda. Uhum. Então, Uhum. você, é essa importância que eu estou gritando. Essas Sim. crianças contam com a escola. Sim. E falam, E veja, e uma escola, Márcia, é um olhar, né, que é o que eu faço lá. Eu pego muito firme na formação do professor, porque você sabe que as faculdades não formam o suficiente, né? sim, E aí, esse professor, ele precisa ter um olhar para além do rótulo, porque aí o professor já começa, é preguiçoso, você sabe o movimento, né? Então é isso. mais fácil rotular e culpar o outro do que realmente fazer o seu papel, né? Então isso também assusta. Então eu pego pesado nisso, quando começa lá, mas também, né, a família não liga, eu falei, bom, nós estamos aqui para diagnosticar ou para trabalhar como professor? Eu já começo perguntando, né? O seu papel na escola não é diagnosticar, não é ficar aqui no achismo de ela tem isso, ela tem aquilo, tem TDAH, FG, JKLM, né? Você não é especialista, você não está na área. Eu até posso ser, mas na escola não estou fazendo papel de clínica, né? Então, qual é o seu papel? É ensinar. Ao ensinar, tem alguma coisa que foge ao esperado, então é seu papel pedir ajuda. E numa escola que tem um suporte desse, quer dizer, como não pedir ajuda, né? Exatamente. E infelizmente não são todas, né? Que aí que começa a cortar o coração, né? Porque você imagina a escola que não tem mau professor lá, né? Que, enfim. Mas não vamos falar dessa parte, vamos falar da É, parte que a gente controla, né? Que a gente tem o controle. é muito mais fácil rotular. Em todos os sentidos, o rótulo é mais fácil porque eu não olho para a minha parte, para a minha participação Sim, na história, né? sim, Então, exatamente. e falando em programa de educação sexual na escola, é aceito pelas famílias? O que fazer, Vânia? Então, Márcia, aí começa, você viu o governo, né? Você viu a posição desse governo misógino, né? Enfim, tudo que você puder imaginar de rótulo tá ali aquele ser da sombra. E mais, a mulher, né, que cuida da família, é a raposa cuidando das galinhas, né? Então vamos contar várias histórias aqui de terror. E as crianças amam história de terror. E aí, então, Você se já você fala, apoiou. se você institui, né, é, o programa, né, ó, orientação sexual na escola, você é chamariz, tá? Você é chamariz do quê? De um processo que é como o Senhor da Sombra, sabe? Aquela do Senhor dos Anéis, a montanha da Uhum. perdição, que fica com o olho assim, o olho que tudo vê. Então, intitular um projeto né, de orientação sexual na escola, ter um projeto com esse nome, já é um chamariz para as próprias famílias, para cortar. Não, meu filho não estuda nessa escola.
né? Eu tive uma professora que perguntou, daqui a pouco vocês vão começar a deixar menino e menina entrar no mesmo banheiro, aqui vocês acreditam nisso? Então, a ignorância, Márcia, assola, né, a humanidade, é uma coisa assustadora, e você veja, né, os líderes mundiais, eles estão vibrando muito na sombra, né, você pode ver a desgraceira com a pandemia, o cara fala que é gripezinha, oferece kit de cloroquina, enfim, loucão da cabeça, né, não há psiquiatria que ajude, que consiga resolver, mas o que nós podemos fazer? Eu trabalho na transversalidade, eu nunca falo que eu tenho orientação sexual, porque eu não tenho. Não tenho um programa de orientação sexual. Não preciso dar nome para as coisas. Eu tenho os profissionais preparados para trabalhar no preventivo. E como preventivo, eu indico os sinais. Olha, quais são os possíveis, né? Porque a gente também não pode taxar, né? Falar assertivamente não é isso, né? Então, quais são os possíveis sinais de que alguma coisa não vai bem? Então, aí a gente vai, né? Isso pode ser indício de. Então, o olhar do professor está sempre atento. Então, tudo que altera comportamento, né, chama a nossa atenção. Chama a nossa atenção, a gente para e olha, porque é esse o movimento da criança. Ela chama atenção, não é para a gente falar, ai meu Deus do céu, o que ela quer dessa vez? Não, quem chama atenção é porque dela precisa. Eu sempre falo isso para o professor. Então, não me venha falar, ele chama atenção como algo pejorativo, porque tem essa peça do professor também. Porque quem chama atenção quer atenção, precisa dar atenção. Certo? Ninguém você para e dá atenção atenção. que não está precisando dela. Ninguém. Pois é. Seja qual for o aspecto dessa atenção, né? Sim. Então, eu trabalho na transversalidade, porque essa coisa, né, desde os PCNs, né, bom, desde quando eu estou na escola é uma coisa que se trabalha, né, eu comecei trabalhando com adolescente. Então, com o adolescente, eu fazia uns programas de discussão na sala de aula, eu tinha uma aula por semana com eles. Então, eu pedia para eles trazerem o tema. E vinha abuso, sexo, né? O adolescente tem essa recorrência por conta da fase, né? E eles faziam as perguntas e eu colocava em debate. Eu era mediadora da conversa, sabe? Então, olha, isso 35 anos atrás. Porque se eu não escuto, Márcia, quem que vai escutar essa criança? E agora, na pandemia? Olha o desespero. Então, e a mudança de comportamento das crianças nesse momento está gritante. Está gritante a mudança de comportamento das crianças. Sim, sim. Né? Elas estão comendo demais, ou estão dormindo demais, ou não estão comendo, ou estão agressivas. E aí vai. Está mudando o comportamento. Quem está prestando atenção nisso? Pois é. Pois Quem é. está prestando Os que a gente já suspeitava de alguma coisa que não estava bem, só se confirma para qualquer situação. O que era abandonado na escola, agora ele piorou, né? Ele está duplamente abandonado, né? Eu tive uma mãe que falou, ele não é prioridade. Nós ligamos falando, olha, ele não está entrando, não está fazendo lição. Ela falou com todas as letras, o meu filho não é prioridade agora. O que é, então, prioridade? Uma criança com 5 anos não é a tua prioridade? Prioridade foi fazer o filho. Ou foi um desastre também? Foi uma inconsequência, né? Isso, a gente não está para julgar, né? Mas assim, então a gente tem que olhar de novo para a criança. Então é interessante, tem um deles, né? Não tem nada com ele, mas tá tudo bem com ele. Mas é muito interessante o movimento dele, ele é muito agitado. E aí, tá no primeiro aninho e tal. E aí os professores falam assim, nossa, ele não entra na minha aula. Vocês estão ligando para a família, né? O que aconteceu? Ele não entra na minha aula, não entra na minha aula. Falei, nossa, nas minhas ele entra em todas. Então, veja, a criança já tem a expertise, né? De fazer o que ela gosta. Agora, por que ele gosta? Por que ele gosta da minha aula? Né? A aula é a hora de contar história. Aquela história, com certeza, tem algo para ele. E ele tem algo para, né? E aí, das últimas histórias, eu até estava falando isso na live de quarta-feira, que foi sobre contos, né? A minha história, geralmente... Então, depois daquela criança que eu te contei, as minhas histórias começaram a vir muito sanguinolentas. Muito sangue, muito corta a cabeça, muito derruba a bruxa lá de cima e mata mesmo. Aí eu falei na terapia, né? A terapeuta fez, bem preocupante, né? Enfim, aí lógico eu vou entender como é que eu faço com a minha indignação de uma criança sendo abusada, né? Pelo pai. E essa mãe, enfim.
Aí comecei a prestar atenção, porque a escolha do conto é minha, né? Então, nesse período agora, deu uma arrefecida e eu conto as histórias dos bichinhos. Eu fico vendo muito programa de ecologia e aparecem situações de animais, animais que precisam de proteção. É muito interessante o movimento da gente interno, né? Acho que a gente sabe, né? Aí escolho as histórias, escolhi a Moby Dick, e aí na sequência veio uma baleia que estava acuada pelas orcas, né? Aí inventei, na hora já veio a história na minha cabeça inteira. Aí, quando eu terminei de contar, esse daí falou assim: ai, ainda bem que voltaram as histórias de assassinação. Por quê, Pro? Você está contando umas histórias muito. Não falou leve, mas é como se fosse leve. Então, aí eu expliquei, né, Márcia, qual é essa projeção que a criança faz. Fala, nossa, então você está incitando a violência, contando contos de assassinação, contos com sangue. Não, não estou, não. Eu estou fazendo com que ele elabore a violência interna. Né? A violência já está lá, ele já está se sentindo violentado. Né? Com o que eu não sei. Eu sei que ele vai lá para todas as sessões de conto, né? E gosta da parte da assassinação. Por isso, quando você fala assim, aí a bruxa foi jogada lá do penhasco, e eu faço a morte mais terrível possível. Eu já vi e aí eles vídeo. falam, yes, né? Aí, no que eu trabalho? O que é a bruxa, né? Porque aí também, minha mãe era evangélica. Minha mãe falava assim, isso é a perdição. Né, você contando coisa do diabo para suas filhas, olha as coisas que você está fazendo, é o diabo te tentando. Eu falei, não, mãe, o diabo que me tenta é a raiva, né, é o medo, é esse o mal. Então a bruxa, ela é a personificação desse mal, né? Então quando a criança comemora que a bruxa está sendo morta, o que está sendo morto nela? O que ela quer matar? Né? Não é a pessoa, não é a figura da bruxa, é o que ela representa, é o simbolismo. Está trazendo esperança para ele, né? Que algo que é ruim dentro dele vai morrer, né? Sim, é o final feliz, né? Ó, vai, meu filho, vai, alguém vai se vingar, vai ter um herói que é você, porque é esse o fortalecimento interno. E eu vou me libertar dessa bruxa, né? Uhum. E aí, Vânia, como trabalhar o educador para essa realidade da violência contra a criança? Então, né, o educador, Márcia, ele precisa ser trabalhado cada vez mais, nós, enquanto responsáveis por eles, precisamos escutar. Porque você imagina, no consultório você escuta 5 no máximo, quando você trabalha em grupo. Esse professor, ele tem no mínimo 25 crianças por turma. Ele dobra período. Então você imagina como é essa pessoa. Chega um momento que ele não está suportando mais. Então, eu costumo escutar, mais do que falar. Eu escuto, né? Peço para me trazer tudo que está incomodando, tudo que foge, tudo que está, né, esgotando. E aí eles falam, em cima da fala a gente começa a dar o suporte. Tá? E a gente sempre trabalha assim, olha, você não é obrigado a saber tudo, ninguém sabe tudo, mas junto nós podemos mais, né? Juntos nós podemos ver saída, esperançar, né? Enfim, então tem todo esse preparo mesmo, desse suporte emocional para esse educador, tá? Porque senão, se ele não é acolhido, ele não vai conseguir acolher, você concorda? Fica, né, o ciclo vicioso do abandono. Né? A escola abandona o professor abandona a criança, família abandona a criança e vai um ciclo de abandono sem fim. Né? Então, não ajuda ninguém. Então, eu acho que primeiro é isso, essa acolhida que a gente precisa fazer. Né, Oi? E sempre termina na criança, né? Viu? Então. Aí, Márcia, o meu papel da vingança é bem legal. Essa parte, eu gosto bastante dessa parte. O que eu faço? O que eu faço? Tem caso que eu falo para eles assim... Minha criança está adorando. Ah, ama. Eles me amam. Então, eles vêm lá, né? Eu falo para eles, olha, quando você tiver com vontade de matar o seu colega, porque tem um que, né, que ia lá muito na minha sala e falava assim, eu vou matar ele não vai sair vivo hoje dessa escola. Eu falava, tá bom, senta ali, vai tramando a morte enquanto eu trabalho. Senta ali. Aí ele ia se acalmando, né? Eu falava, e aí, já acabou a vontade de matar? Então pode voltar. Então o que eu combinava com ele? Que toda vez que viesse a vontade de matar alguém, que ele ia lá falar comigo. E aí, às vezes, ele chorava de tremer, de tremer. Ah, o que eu fazia? Eu vou fazer o quê? Eu sou mãe, né? Punha no colo. Vem cá.
Fala, nossa, nossa, você não tem neutralidade? Tem. A neutralidade do coração é abraça. Abraça. Ele precisa de abraço? A cura é essa, né? Não é eu ficar, não, eu sou profissional, de sentar aqui, você ali, eu aqui. Bom, você sabe que Não, isso para mim não existe, né? não pela mim. Fui no colo. Punha no colo, botei aqui o ouvidinho dele em cima do meu coração, ele falava, nossa, o teu coração tá bem apressado, né? Bem apressado, é que ele quer te abraçar o mais rápido possível, né? Isso. Então, por que eu não posso dar colo? Eu devo. Então, eu falo isso para as professoras. Então, lá é um festival de, tá carente, eles vão pro colo. Porque, Por Dani, quê? veja bem, se, se eles não perceberem essa empatia, esse acolhimento, não existe entrega. E se não existe Não, entrega, eles não vão se abrir nunca, né? nunca. Não tem E confiança, eu né? vejo hoje, graças a Deus, muitos colegas nossos mudando essa postura até mesmo dentro do consultório. Como é Hum, que eu vou me manter totalmente paralisada diante de uma pessoa que está trazendo uma dor que estava hum, guardada há anos ali e eu vou hum. continuar? Não, Sim. né? Então, assim, hoje eu posso falar isso sem medo de ser caçada como a tua bruxa, né? Hum. Porque, por quê? Porque É, eu acolho, muitas vezes eu acolho o paciente a nível do acolhimento mesmo. sim, sim. Né? Eu levanto da minha poltrona e me coloco ao lado dele. E o Isso. resultado que vem dessa catarse é imenso. Sim, Então, sim. vamos, né? Volto a falar, olha para baixo. A criança foi para o teu colo. Ela escutou o Hum, teu coração, né? E a Pro responde que ele está com uma vontade de te abraçar o mais rápido possível. O hum. que essa criança sentiu? Pois é, pois E é. depois, como ela se sentiu? Sim, sim. Né? Então, Então, então não tem preço, né? Aí você vê, eu não falei da vingança. A vingança é assim, então eu vou escolher as histórias, sou eu que escolho, né? E aí teve um período que eu estava num curso, né, com um bam da área, porque eu busco, né, o melhor para minha formação, e se eu gosto, eu atravesso o planeta para fazer o curso. E aí o professor estava falando lá de literatura infantil, dos contos. Ai, meu Deus, não vou contar conto clássico, professor, não vou. A criança já sabe, você fala Chapeuzinho Vermelho, vou dar um curso de Chapeuzinho Vermelho, mas, ai, Chapeuzinho Vermelho. É bom para eu formar o professor. O professor tem que entender o que está por trás das histórias, né? Mas não vou contar os clássicos, tá bom. Então, o que você quer contar? O que você contou, Vânia? Eu falei, eu contei o Barba Azul. Você tá louca? Você trabalha com que faixa, tá? Eu falei, trabalho com o Fundamental 1, né? Você foi contar o Barba Azul. Eu falei, professor, você tem ideia de quanta gente é refém de abusador? Você tem ideia de quanta gente é acuado, né, por aquele cujo, né, enfrentamento você não consegue? Então, é a mulher, é a criança, né? É um monte de gente. O predador, né? O Barba Azul é o predador. É o predador. Então, lógico, eu faço uma versão, né? Não com sim, aquela desgraceira toda. Eu dou uma minimizada, mas o que eu quero fortalecer na criança? Você pode contra esse predador. Você vai farejar o predador. Tem como farejar o predador. Né? E agora eu fiz um curso de 3 módulos só de Barba Azul. Falei, olha, tá vendo? Tinha razão. Porque isso, né? Se o conto dialoga com o inconsciente dele, o que eu estou fazendo com essa estruturação psicológica? Né? Estou realmente dando guarnição. Estou fortalecendo essa pessoa para ela entender que, porque o que acontece com a personalidade, não com o emocional dessas pessoas, Márcias? Eles acham que eles são culpados, não é? Você que está na clínica. Ele acha que ele uhum, merece ser abusado, que ele merece exata, apanhar, que ele merece ser torturado, que a culpa é dele, que ele deve ter feito alguma coisa isso, é errada. isso que eu ia falar. A culpa é dele. Então, Então ele tem que ficar quieto e aguentar calado. isso. E se ele falar, né? Então é ameaçado o tempo todo. Então, quais são esses figurões no conto, né, que fazem esse papel? Então, eu elejo história assim, volta e meia, né? Eu elejo história assim, que esse abusador, né, esse predador, ele vai ser punido, porque alguém tem que punir, que seja no conto, né? Que seja eu Exato. mostrar. Por isso que eu conto contos de fadas mesmo, né? Porque o conto ele tem a estrutura da luta,
do bem contra o mal, e ele tem o desfecho feliz, né? E viveram felizes para sempre. Quer dizer, você pode estar passando pela desgraceira que for na sua vida, de não entender por que você está passando tudo isso, mas você tem uma certeza, vai acabar bem. E você é o herói. Você é o dono da sua jornada, né? E eu tô aqui com você, ó, você não tá sozinho. Tem mais gente caminhando junto, né? Porque todos nós somos abusados de alguma maneira, né? Então, Exatamente. Mas essa beleza, né, que você falou, vai acabar bem. De alguma, não importa a desgraceira que foi durante, mas vai acabar bem e você venceu, né? Isso é muito interessante. Sim. E, Vânia, como acolher na escola a criança e a família dessa violência? Vítimas dessa violência. O que aconteceu, né, com essa família que eu te contei inicialmente, a mãe tirou da escola, claro, né, e essa mãe também tinha uma necessidade, era muito jovem, né, então uma necessidade muito grande de ser acolhida. O bacana, assim, que o trabalho que foi feito, tanto da polícia, pelo Pérola Byton, então essa mãe, né, foi até o Pérola Byton e tal, eles deram um puta suporte, Márcia, sabe, assim, do ponto de vista psicológico. Então, assim, a estrutura pública funcionou, eu fiquei muito feliz. Mas, lógico, ela não se sentia, assim, em condição de deixar a criança lá. Além do que, o cara foi preso, então ela me contou, quando ela foi pegar a transferência, que eles já tinham acabado com ele na cadeia, né? Que ele era empresário, era muito rico, diz que ele já estava sem dente, no terceiro dia que ele estava preso, né? Porque aí a justiça dentro da cadeia existe, né? Então, chega um abusador lá, código, né? Então, essa mãe era uma pessoa que precisava de muita ajuda. Ela estava grávida, né? Ela já tinha outra criança mais nova com esse novo marido. Esse cara excelente, ele foi maravilhoso, né? Ele que percebeu. E, enfim, então eles tiveram todo o suporte dessa parte, né, do psicológico mesmo pelo público, pelos, né, serviços públicos. Mas essa mãe não teve condição de, ela né, mesmo disse que ela não conseguiria deixar a criança lá. Mas o que a gente faz é acolher também, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos julgar? Ah, essa mãe não viu, essa mãe foi conivente. Meu papel não é esse. Meu papel não é esse, meu papel é escutar, né? E é o que eu falo para todo mundo. E às vezes o pai não vai falar comigo, ou a mãe, né? Ah, eu sou a coordenadora, eu sou a orientadora. Então, porque tem que ter empatia até para isso, né, Márcia? E aí tá bom, mas ele tem empatia maior com o professor, com a professora, com a inspetora. Às vezes eles desabafam com a cantineira. Quem sou eu? Eu sou a sentinela da escola. Então eu começo conversando até com o cara do cachorro-quente do lado de fora, porque ele vai me contar. Vou comer cachorro-quente lá. Que aí ele fala, você viu fulano? E aí começa, né? Desenrolar o novelo. E às vezes eles trazem a história antes da gente. Porque a criança vai lá e desabafa. Porque a mãe vai lá e desabafa. Porque não se sente ameaçado lá. Né? Então, o nosso papel é ficar atento. Ficar atento e acolher isso. Né? E dar suporte, né? Então, essa coisa de... Outra coisa, Márcia, quem quer trabalhar com psicologia em escola e acha que é ficar na sua sala, esperando a pessoa chegar para ser atendida, foge, vai vender cachorro-quente. Porque não é esse o papel. Na escola você tem que estar aonde o movimento está. Aonde tem bololô. Ah, tem um bololô de criança, tem bololô de professor, tem bololô de gente, vai lá, que é lá que está acontecendo o negócio. Então não é a pessoa que vem até você, é você que vai lá. Né? Então tem algumas... Isso a gente aprende na prática, né? Não é uma coisa assim que param para explicar pra gente isso na faculdade. Não dá tempo, aprende, né? Na prática, quem quer praticar, né? Isso. Né? Isso. Então... E, Vânia, o que a escola pode fazer para estruturar essas crianças que são violentadas ou contra a violência? Então, a forma que eu arrumei foi a contação de história, né? O segundo ponto é o professor mesmo, um professor que sabe que não leva tudo ferro e a fogo. Primeiro com a abordagem da própria escola, né? Nós não somos uma escola conteudista, nós somos uma escola humanista. E tem uma diferença que quando a gente fala que é humanista, as pessoas ficam achando que ele abraça, ele beija. Não, não. Humanismo é a compreensão de homem, né, que eu tenho, e é a compreensão de um homem que não precisa ser massacrado com conteúdo para aprender,
né? Ele é capaz de aprender, ele é dono do próprio conhecimento, ele é capaz de construir o seu conhecimento. E então essa compreensão ajuda muito. Então, quem coloca na escola sabe em que escola está colocando. Por quê? Porque se eu achar que a criança vai chegar lá e para ser uma escola forte, que toma todinho, ele tem que ter prova todo dia, não é lá. Não é lá. Tá cheio de escola forte por aí, né? Se a pessoa acha que ser forte é da prova. E então começa daí a ajuda, Márcia, porque se não tem essa rigidez, é possível, por exemplo, se a criança foi mal na prova, qual o problema? Eu dou outra prova para ela. Qual o problema? É uma prova, né? A vida dela. A vida dela é mais do que a prova, né? Então, você me Ah, mas permite ele vai fazer um ficar sempre parênteses fazendo de novo? justamente Vai, aí? ele vai fazer. Oi? Me permite fazer um parênteses justamente aí onde você falou, né? Se você quer uma escola forte, vai em outra, porque aqui não se dá, né? A questão da prova, da prova, da prova. Eu atendo muito adolescente, né? Uhum. E muitos adultos. E a queixa que eu vejo na adolescente, hoje eu vejo reproduzida em algumas mães e pais, é um massacre das escolas, porque, desculpa se eu não sou da área escolar, você sabe disso, desculpa se eu vou falar besteira, mas é uma competição, uau, dá mais prova, Uhum. porque depois, lá no final do ano, vai colocar uma faixa na porta, aprovado no primeiro lugar, não sei aonde. Aprovado, agora tem em Harvard, né? As crianças estão perdendo infância, Uhum. então não tem tempo de brincar. Uhum. E aí eu escuto alguém falar que conta história, né? Mas e as crianças estão perdendo o tempo de brincarem. Tem Sim. mãe aqui, tem uma mãe aqui que é minha paciente, que ela está aqui, e a gente Uhum. discute muito isso, que ela e o marido é médico, ela é empresária, e eles têm essa consciência de não encher a criança de prova, de estudo, né? Uhum. E eu vejo o quanto eles estão perdendo a infância, e daí eu vejo os meus adolescentes, eu sou apaixonada por adolescente, né? Uhum. Eu vejo os meus adolescentes perdendo brilho, Uhum. Uhum. perdendo vício, né? Uhum. Uhum. Deprimindo o número de adolescentes depressivos e o Uhum. suicídio, porque eles não Uhum. estão. Né? Ontem eu fiquei sabendo, um menino de 13 anos se jogou aqui no Rude Ramos, se jogou do nono andar, né? Em 13 anos. Né? Então, assim, e ele Nossa, deixou um bilhetinho. nossa. Eu não aguento mais acompanhar tanto tudo que me pedem, eu não estou dando conta. Pois é. Então, quando você falou isso, me chama a atenção porque eu vejo no consultório, Vânia. Uhum. Uhum. Então eu já explico, Márcia. Ai, mas o meu filho já está alfabetizado. Eu tirei minha filha da escola. Quando, com 3 anos, ela veio com o nome na mãozinha. Fiz, mas por que teu nome está aqui? Você não sabe seu nome? Você tem medo de esquecer seu nome? Não, é que a escola começou a ensinar a escrever. 3 para 4 anos. Fui lá perguntar. Aí a dona da escola, de uma escola, né, particular, porque na época eu trabalhava, enfim. Aí falou assim que não, que ela já ensinava começava a alfabetização de 3 para 4, porque a família exigia. Aí eu disse assim, é a família que manda na sua escola, você não tem uma proposta pedagógica, é isso? Família manda. Então, querida, estamos encerrando, né? Tá acabando aqui. O que eu fui buscar? Uma escola onde ela pudesse brincar, eu já não fico com ela. Meio período ela ia ficar na escola. Eu vou querer uma escola que ensina ela a escrever com 3 anos, e outra que respeito e compreensão tem essa escola, se é pedagoga, fez o que na pedagogia, com a psicologia que aprendeu? E com o desenvolvimento infantil, que vai alfabetizar com 4, quando a criança não tem pinça, né? Quando a criança não está maturada psicomotoramente, enfim, nem motoramente, a criança quer brincar. Que compreensão é essa de infância? Né? A gente sabe, a gente foi para a escola com quantos anos? Eu fui com 7, não é? Por quê? Porque tem uma sabedoria nisso. É o setênio, é quando você está pronto, né? Tanto emocional, como mental, como fisicamente. Como é que eu coloco uma criança de 5 anos e falo que ela tem que ficar sentada 5 horas de frente para a lousa? Você percebe? Tem E criança vai que eu recebo lá da escola forte, a criança chega com a mão doendo, fala que a mão doía de tanto escrever.
que eu quero? Eu quero ensinar ou eu quero Não. torturar? E tem É a mais, Idade né, Média? Fabrício? E já mostrando para a criança, já colocando em cima dela toda aquela expectativa do meu ego, né? Meu filho com Sim, 5 anos, o meu filho com isso. 5 Já anos vai tal. escreve. Né? Já Então a criança escreve. percebe a carga que é colocada em cima dela. Sim, sim. E vem falar mal da escola pública, que a sua escola pública só deixava o filho brincar. Falei, graças a Deus, então ele vai vir pronto. A hora que eu entrar com a alfabetização, ele vai ser o primeiro a alfabetizar. A senhora tem certeza? Eu absoluta. Queimo o meu diploma, se ele não alfabetizar. Você entendeu? Então, assim, Tem é disso qualquer falando, coisa, só que eu falo que eu rasgo meu diploma. né? É isso. Porque ou o teu conhecimento tem que ser para alguma coisa. Então, eu já falo tudo isso na entrevista. Ó, é assim que é a nossa escola. O senhor acha que uma escola forte é uma escola que vai dar prova todo dia? Não é aqui. Se o senhor acha que aqui não pode brincar porque ele está perdendo tempo, o senhor pode escolher outra escola. Porque eu vou respeitar a infância. Até o segundo ano ele brinca lá, ele tem o dia do brinquedo. Certo? Ele não vai ficar sentado 5 horas. Eu falo para o professor que o lugar de aprendizagem é na escola inteira. Então, lá não vai ter o problema de se eu ver a criança pendurada na árvore, porque está brincando, eu vou perguntar para a professora o que ela está fazendo lá. Ela me mandou um projeto antes. A escola inteira é espaço de aprendizagem, não é a sala de aula. Não é claustro, né? Então, começa daí, da ideia que você tem de educação, né? E eu acho que nessa escola, com modelo assim, você consegue cuidar mais do emocional, porque o emocional, que você sabe, é relegado à 10ª, sei lá eu quanta posição, né? Então, se a gente dá esse suporte para o professor, para a família, para a criança, Márcia, poxa, tem tudo para dar certo, né? Mas é o que você está falando. Tem pai que já chega lá perguntando se eu vou formar ele bem para a USP, para a Unicamp, para o ITA. Fala, olha, peraí, ele tem 5. Nós não sabemos se vamos amanhecer vivo. Você já está querendo que ele esteja na faculdade, menos. Olha a sua ansiedade, né? Então, a gente já vai pontuando algumas coisas. Então, eu sou um ser humano fácil de lidar. Ou me ama ou me odeia. A minha terapeuta fala isso. Não tem muita dúvida. Tem muita dúvida Mas comigo. eu costumo dizer assim, ou eu estou gelado ou eu estou fervendo. Você nunca mais vai me ver morna. Né? Até Ou na eu Bíblia, estou... tá? Não tá na Bíblia isso? Que Deus vomitou Exatamente. os mornos. Pra que eu quero em cima do muro a criatura? Não, Né? não. Ou está gelado ou está fervendo. Morno, nem o Não, banho. não mesmo. Isso mesmo. Vânia, Oi. assim, o nosso tempo está acabando, o assunto está uma Uhum. delícia, o pessoal está adorando, Ah, né? Eu que bom. sabia, eu tinha certeza. Talvez Precisar, a não. gente vai. Não, pode ter, eu já vou falando que você fala, vou te chamar mais para frente, porque você Sim, está trazendo muita coisa importante para o nosso trabalho. Porque eu sim, que tenho, bom. nessa equipe da Criança Não É Brinquedo, eu tenho 7 amigas que estão comigo, que abraçaram a causa Uhum. comigo, e a gente está bravo nisso, sabe? Muito pesado. Legal, legal. Então, assim, Uhum. o que você deixa, assim, rapidamente, por causa do tempo, qual a sua mensagem que você deixa para as pessoas que estão nos ouvindo com relação à importância da educação sexual nas escolas? Porque essas pessoas que sejam 10, 15, mas que entendam que a criança não vai aprender a fazer sexo na escola. Por favor, É. Vânia. A mensagem que eu deixo é essa: sexualidade faz parte da existência. Não dá para você fingir que a criança é assexuada, né? A criança não é brinquedo, é o nome da sua campanha. Né? Boneca que vem sem... Aliás, ultimamente, não é nem até a boneca vem com sexo, né? Mas as bonequinhas que a gente brincava, elas não tinham, né? Um sexo, era um bebezinho eterno. E então a criança tem sexo, a sexualidade faz parte da existência, né? Eu costumo dizer assim, eu tinha uma criança com uma paralisia severíssima, severíssima. Ela chegou até a adolescência com a gente. E assim, ela não sustentava pescoço, Márcia, não falava, não dava para entender pronúncia, enfim. É, mas entrava um homem, seja ele quem fosse, ela fazia assim, piu-piu. Sexualidade? Eu tô viva? Tô num corpo aprisionado com uma série de limitações, né? Deficiência intelectual, de linguagem, mas a sexualidade tá lá. A sexualidade é vida, gente. Nós não vamos falar de sexo, vamos falar de sexualidade, vamos falar de vida, né? Então, quem tá vivo tá pulsando, né, nessa energia, né? Eu não posso